Muito bem, agora a parte das questões, né? Aqui nos conteúdos questões também está nesse formato, tá muito parecido com o flashcard, então até pode confundir o usuário, porque tá tudo igual, é literalmente a mesma coisa. Eu dei uma diferenciada em cada um deles, né? A questões agora tá nesse formato aqui, então eu tenho aqui as questões, eu tenho o nome questões aqui. Na questão do flashcard é parecido, é uma lista que mostra aqui quatro e depois você pode ver todas as questões dessa área. Se eu clicar aqui em ver todas as questões, ele vai mostrar para mim todas as questões que eu tenho aqui, ó, é uma lista de questões, a quantidade de questões que eu tenho em cada uma das missões aqui, qual é a semana, se está concluído ou não. E se eu clicar em começar, ele vai abrir a questão. A questão a gente também mudou o layout, deixou um layout mais clean, mais flat e combinando mais com a plataforma também. O layout atual, ele tá nesse formato aqui, ó. Ele vai abrir aqui. Ele tá nesse formato aqui. Eu tenho a pergunta. Não parece que eu tô na área de cirurgia aqui. Parece que é um flashcard de uma outra área. Aqui a gente personalizou, tá vendo? Aqui no topo eu mostro qual que é a área que eu tô. Pô, qual que é a área que eu tô? Ah, é cirurgia. A área é cirurgia, disciplina tal, fazer 19 questões. Aqui eu tenho o progresso dessa missão aqui, dessas questões. Eu tenho aqui o nosso índice, né? Então mostra quais eu acertei, quais que eu errei, né? Qual que eu tô atualmente. Aqui de um lado eu tenho a questão e do outro eu já tenho as alternativas, então fica uma visualização muito mais simples para o usuário, não fica aquela organização um embaixo do outro. Se eu clicar em responder uma questão, ele vai mostrar qual que está errada ou qual que está certa, se eu acertei ou não. Aqui já aparece o botão para ir para a próxima questão, e aqui embaixo eu tenho o gabarito comentado também, separado, metade é o texto que o professor, a pessoa digitou, escreveu, e na outra parte mostra quais estão erradas e o porquê que está errado, e qual que está certo e o porquê que está certo. Então, ficou bem mais organizado comparado à versão atual. Se eu voltar aqui, ó, cada área, tá vendo que cada área muda o seu tema? Cada área fica no seu tema. Então a questão ela vai modificando. Isso aqui facilita muito a vida do usuário para saber onde é que ele está. Se ele está na disciplina tal, na disciplina X, na disciplina Y, beleza? Então a parte de questões ficou nesse formato e ele pode também favoritar uma questão ou fazer uma anotação nessa questão em específico.